Estamos de volta com o Religário. Hoje eu recebo Cássia de Oliveira. Nós estamos falando no Religário de hoje sobre niilismo e religião, que é tema da pesquisa que a Cássia desenvolveu enquanto fazia o seu mestrado em Ciência da Religião. Mas é muito mais que isso. Você tem uma identificação com essa temática, inclusive continua lendo sobre esse assunto, não é, Cássia? Você terminou o bloco anterior, né, descrevendo um pouco o que é a essência ali da obra Crime e Castigo. Na verdade, eu havia perguntado de que maneira algum personagem de Dostoiévski revela sobre a questão do niilismo. O que é que você analisa, o que é que os comentadores costumam dizer do niilismo presente num personagem como esse? Olha, porque, na verdade, o que Dostoiévski faz, ele quer combater o niilismo, mas ele cria personagens que, num certo momento da obra, você acha que ele está defendendo o niilismo, que ele é niilista, como você perguntou anteriormente. Mas como escritor, ele cria esse personagem niilista para, no final, ele rebater essa mesma ideia pelo próprio personagem. Pela própria experiência. Pela própria experiência. Agora, a gente saindo um pouco da sociedade russa, mas não tanto, né? Essa temática, essa questão, a gente pode identificar no Ocidente de modo geral, porque o risco era, olha, essas ideias ocidentais aqui na Rússia, elas podem provocar um caos social, o niilismo é um problema. De que modo isso, né, se revela no Ocidente? Eu acho que essa quebra de poder das instituições, essa desconfiança que os homens têm nas instituições humanas, seja educação, seja Estado, seja igreja, né? Não tem mais aquela confiança, né, que o Estado vai resolver os problemas sociais. Acho que é essa descrença mesmo. Uma crise de legitimidade? É seria? Uma crise de legitimidade. Eu vou deixar mais para o final, aquela questão, a questão propriamente de Deus, né? Uhum. Porque para Dostoiévski, né, aquela famosa expressão dele, né? Se Deus não existe, então tudo é permitido. Uhum. Mas vamos deixar isso para depois, porque eu queria saber de você se a sociedade brasileira o que acontece na nossa sociedade brasileira, poderia ser uma expressão também do niilismo. Não vamos aqui fazer uma comparação entre o que os russos viveram no século XIX ou o que se passou na Europa ao longo do século XX. Uhum. Mas o caso brasileiro, você que é estudiosa da temática do niilismo, você acha que o Brasil, né, passa por uma crise e essa crise poderia se chamar niilismo? Eu tomo esse niilismo como diagnóstico do que acontece na nossa sociedade brasileira hoje. Principalmente o que está acontecendo recentemente, essa questão da violência e de se fazer justiça com as próprias mãos. Eu penso que é uma ideia equivocada, mas justamente por não acreditar mais que a polícia, que a justiça vai resolver aquilo, as próprias pessoas estão querendo resolver. Então, elas usam de violência para combater a própria violência, sem imaginar que está gerando uma maior violência, né? Então, eu vejo isso tudo como sintomas de niilismo. Que outros sintomas você identifica, além dessa violência, né, de quem executa pessoas com base num preconceito, numa suspeita, sem nenhum julgamento? Que outros aspectos você identifica também? De crise desses valores? Você chamou o niilismo no início do programa. Olha, existe uma crise de valores, existe uma crise de reconhecimento das instituições. Além desse caso, que outros você identificaria? Vejo também em relação à religião, por exemplo, né? Essa fragmentação e essa multiplicidade religiosa que há, né? Hoje há várias igrejas que acolhem vários tipos de pessoas, né? Então, eu acho que isso também é sintoma de niilismo. Mas falar sintoma, a gente vai ligar à doença. Eu não quero
associar isso, mas é o que está acontecendo, né? Se ele é sintoma, não é ele que gera essas coisas, não? Ele é uma expressão, né? O que é que causa o niilismo, no seu entendimento? O niilismo é justamente porque quando o homem começa a refletir sobre si, sobre a vida, e ele começa a desmistificar aquelas universalismos, aquelas verdades que antes respondiam e davam a ele sentido. Só que as verdades da antiguidade não servem para a modernidade, para a contemporaneidade. E quando ele tira um valor que era ali e esvazia, e hoje ele está vazio, então o homem fica perdido, sem sentido. E essa busca de sentido e essa crise de sentido. Sim. Agora, essa crise de hoje não é assim uma crise com maiúsculas, como dizia meu professor da época do doutorado. Uma crise com maiúsculas, uma crise como nunca antes, talvez, se tenha percebido. Quer dizer, os últimos 200 anos não produziram um vazio de significado, de sentido, de valores, em que, enfim, parece que nada vale. Porque antes se lutava por um ideal, né? Na Segunda Guerra tinha esse ideal de conquista de territórios pela Alemanha. Então, se matou muito, mas levantava uma bandeira. E hoje, como não tem ideal, parece que estão se matando por matar, né? Justamente que não tem um sentido, não tem um vazio. Mas eu acho que isso tudo é ainda uma busca de sentido. Esse caos todo é em busca de alguma coisa, né? De alguma norma, de alguma lei, porque a gente ainda chama de norma e lei. Não sei se daqui para frente, se a gente superar isso, a gente vai ter essa mesma nomeação. Sim. Você atua na área da psicoterapia. Você identifica essas questões no cotidiano das pessoas? Na verdade, eu até gosto sempre de comentar isso quando eu vou falar sobre o que me levou ao niilismo. Porque na época, hoje eu nem trabalho, mas eu trabalhava com crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual. É um programa que tem do governo federal. E os casos iam chegando e a gente percebia que a maior violência que acontecia, o abuso que acontecia, eram pelos próprios pais, era por um familiar. Quer dizer, uma pessoa que está próxima à criança, que até então deveria proteger a criança, é a pessoa que está abusando dessa criança. E a gente quer entender o que está acontecendo com essas famílias, né? Então, eu percebo essa falta de limites, de não saber o que é papel de pai, o que é papel de mãe. Não estou defendendo nenhum modelo de família. Sim, né? eu compreendo. Porque a família, então, que a gente até então tem como modelo, é a mesma família que está cometendo violência, entendeu? Aí eu identifiquei isso muito como niilismo, como falta de referência e de limites ali dentro daquela estrutura. Sim, e então aquilo foi para você um primeiro sinal de que os valores, como o valor de família, ele estava em xeque. Em xeque. Da família que a gente conheceu até então, né, não estava funcionando. Sim. Né, e como é que foi a passagem? Sim. Como é que foi a passagem dessa experiência tão específica, ali do seu trabalho, atendendo crianças violentadas por familiares, até essa reflexão mais ampla de que a sociedade passa por uma crise gigantesca, e que isso então tem nome, ou pelo menos já foi tratado por autores como sendo o niilismo. Nomear isso até que é interessante, porque você não fica tão perdido no seu trabalho, sem saber nem o que você está fazendo, o que é aquilo que está acontecendo. E nessas pesquisas, né, sobre o niilismo, aí você vai vendo que essa crise está ali na família, mas que vai acompanhando a educação, né, a política, a justiça, todas as instituições humanas. Sim. E aquela questão que ficou, então, se as instituições falharam, se o indivíduo falhou, se a modernidade falhou, voltamos para Deus? A gente retoma aquela sentença do personagem Ivan, da obra Os Irmãos Karamazov. Se Deus não existe, tudo é permitido.
essa interrogação que ele faz. Mas ele coloca isso porque ele acredita que se o homem não acredita em Deus nem na imortalidade, a ele tudo é permitido, ele pode cometer qualquer crime. Só que isso é tão perturbador para o ser humano, ficar sem essa lei, vamos chamar de Deus, que ele não consegue se libertar desse niilismo se ele não retoma a Deus, né? Tanto que Dostoiévski conduz sempre os personagens dele, após eles cometerem os crimes, a retomada de Deus. Por quê? Ele acha que o niilismo conduz o homem a essa objetivação que eu falei antes, que o homem fica escravo da ideia niilista e fica nesse ciclo e não consegue se libertar disso. Então, a morte de Deus não significa liberdade para o homem, significa escravidão. Na verdade, a crença em Deus significa liberdade entre o homem escolher entre o bem e o mal, e assumir a responsabilidade pelos seus atos. Cássia, eu agradeço muito a sua participação aqui no programa. O Religar é um projeto de extensão do programa de pós-graduação em Ciências da Religião. Você pode conhecer o nosso programa acessando a página www.pucminas.br/ppgcr. O Religar de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima semana com o novo Religar e Conhecimento e Religião.